Permaneça firme. Deus está com você, mesmo no meio do caos. Somos convidados nessa liturgia desse 33º domingo do tempo comum a permanecer firmes na fé, mesmo em meio aos desafios que nos cercam, que nos rodeiam. Prevenidos contra as propostas que veiculam medo e engano, no mundo que incentiva conflitos e intolerância, nós somos chamados a trabalhar pela justiça e pela paz. Nesse Dia Mundial dos Pobres que celebramos, lembremos que somos responsáveis pela sua promoção, para que todos tenham esperança e vida digna. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dá-nos serenidade diante das tribulações, esperança diante do medo e fé diante do que não entendemos. Que Tua palavra hoje reacenda em nós a coragem de permanecer firmes, mesmo quando tudo parece ruir em nossa vida. Assim seja. Amém. Acompanhemos juntos agora as leituras dessa liturgia, desse 33º domingo do tempo comum. Nosso esforço e cansaço em nome de Jesus não serão em vão. A palavra de Deus nos encoraja a testemunhar a nossa fé e dessa forma colaborar para que nasça e brilhe o sol da justiça. Primeira leitura, Malaquias 3, 19 a 20. Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor. Salmo 97. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave, aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas, os rios batam palmas e exultem de alegria. Exultem na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Segunda leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Evangelho, Lucas 21, versículos 5 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu:
Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneça firme. Deus está com você, mesmo no meio do caos. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje parece duro, toda a liturgia parece. Jesus fala de guerras, de destruição, de perseguições, de tempos difíceis. Mas no fundo essa palavra de hoje é uma das mais esperançosas de toda a nossa liturgia que a gente já pôde perceber. Porque no meio de tudo isso, Jesus promete o seguinte: é permanecendo firmes que ganhareis a vida. Veja, Jesus está nos preparando para os tempos da provação. E Ele não esconde a verdade de nós. Não promete uma fé sem lutas, nem um caminho sem cruz. Mas promete presença, força, vitória. Promete que nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem que o Pai saiba. Talvez você esteja vivendo um desses momentos, um tempo em que tudo parece ruir em sua vida, em que o chão foge dos pés, em que as certezas desmoronam, como o templo de Jerusalém, que Jesus menciona. E ele diz, virá o dia em que não ficará pedra sobre pedra. É forte, muito forte isso. Mas pense, quantas vezes Deus também precisa derrubar os templos falsos dentro de nós? Aquelas seguranças humanas, os apoios errados, os orgulhos escondidos, para reconstruir algo novo, mais puro, mais verdadeiro. A palavra de Deus hoje nos chama a viver uma fé que resiste, aquela fé que não se abala com o caos do mundo, porque está enraizada em Deus, não nas aparências. A primeira leitura que vimos do profeta Malaquias fala desse dia do Senhor, um dia que será fogo para os soberbos, mas sol da justiça para os que temem o nome de Deus. O mesmo fogo que queima o orgulho é o fogo que purifica os fiéis. O mesmo sol que cega os ímpios é o que traz cura para os humildes. Percebe como é belo isso? Deus não quer te destruir, Ele quer te purificar. A tribulação não é castigo em nossa vida, é muitas vezes lapidação. É no fogo da prova que nasce a fé, que não se apaga nunca. E São Paulo, na segunda leitura, nos fala, assim como fala também aos Tessalonicenses, algo bem concreto, o trabalho fiel. Ele diz, quem não quer trabalhar, também não deve comer. Não é apenas aqui sobre o trabalho material, é sobre a responsabilidade espiritual. Paulo está dizendo, não fiquem parados, porque a fé não é acomodação, mas ela é movimento, é dinamismo. Deus age,
mas quer que a gente também colabore. A esperança verdadeira não cruza os braços, ela constrói, mesmo estando cansada muitas vezes. Quantas vezes a gente quer ver o milagre, mas sem caminhar? Quer que Deus transforme tudo, mas sem esforço? Paulo nos lembra: fé e trabalho andam juntos. Enquanto esperamos o sol da justiça, somos chamados a semear com suor e perseverança. E o salmo de hoje completa esse caminho dizendo: o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Sim, ele virá. Mas o julgamento de Deus não é para nos esmagar, é para nos restaurar a ordem do amor. É o Senhor que vem colocar cada coisa no seu lugar, dar sentido ao que parecia sem sentido em nossa vida, curar o que parecia perdido. E no Evangelho Jesus diz: quando ouvirdes falar de guerras, não fiqueis apavorados. Quantas guerras você tem ouvido ultimamente? Não só entre nações, mas dentro de casa, dentro da alma, das escolas, dos trabalhos. Guerras de palavras, de pensamentos, de desânimo. Mas Jesus diz: não fique apavorado. Por quê? Porque a esperança cristã não se apoia no que o mundo promete ou nos mostra. Ela se apoia em quem está conosco, mesmo no meio das tempestades. E ele termina dizendo, Jesus termina dizendo para todos nós: é permanecendo firmes que ganhareis a vida. Permanecer. Que palavra poderosa, forte e muito firme para a nossa existência de fé. Não é correr, nem fingir, nem desistir. É ficar, mesmo quando tudo treme. É continuar crendo, mesmo quando não entende. É segurar a cruz, mesmo sem forças. Permanecer é o milagre da fé silenciosa. É o sim diário de quem, mesmo ferido, escolhe continuar. Então, meu irmão e minha irmã, hoje, nesse 33º domingo do tempo comum, Jesus te convida a permanecer no meio das dores, das perdas, da confusão do mundo. Não fuja, permaneça nele, porque é ali, na firmeza da fé, que a vida verdadeira floresce. Deus te vê, Deus te sustenta, e quando tudo parecer ruim, lembre-se, o sol da justiça vai nascer sobre você, e nas asas desse sol, há sim salvação para a sua vida. Assim seja. Amém. E se essa palavra falou com você nesse dia, deixe nos comentários o que o Senhor tocou no seu coração. Pode ser que a sua partilha desperte a fé de alguém que hoje precisa ouvir justamente isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e dos santos da nossa devoção, desça sobre você, sobre sua família, a bênção do Deus misericordioso no amor. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até mais tarde, às 15 horas, com mais um momento do Santo Terço da Divina Misericórdia. Até lá.